Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Cleciane Rodrigues. Eu prego o Evangelho nas minhas redes sociais e eu vou deixar meu Instagram passando aqui na tela para caso você quiser seguir e acompanhar as postagens da Palavra do Senhor por lá também. No vídeo de hoje eu vim trazer uma mensagem que se encontra no Salmo 61, versículo 3 e também no Salmo 62, no versículo 6. Vai falar sobre um tema de torre forte, torre alta. E hoje o Senhor falou comigo sobre torre forte. E meditando nesses salmos, né, procurando na palavra partes que falavam sobre Torre Forte, eu comecei a meditar e a pesquisar e estudar, comecei a entender o papel de uma torre forte. Jesus é essa torre forte na nossa vida e nós precisamos dele. E eu vou ler aqui os versículos. Pois tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. E aqui no Salmo 62. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é minha torre alta, não serei abalado. Então, aqui nesse sentido, a torre aponta para o céu e simboliza um refúgio seguro, um refúgio que nós encontramos somente em Jesus Cristo. Comecei a pesquisar o significado de torre nos tempos bíblicos, né? Para que serviam as torres antigamente? E a torre servia de guarda para avistar os inimigos. E o Senhor começou a ministrar comigo sobre a intercessão, sobre nós estarmos nele, na torre alta, estarmos em oração, porque ela é a base do nosso relacionamento com Deus. E através da oração nós podemos vigiar na torre alta, nós podemos estar atentos aos planos de Satanás, estar atentos ao que ele quer fazer contra a nossa vida para que a gente se posicione antes e não caia nas suas armadilhas. Os atalaias eram os que ficavam de guarda nas torres. O atalaia, ele é um vigia, é a mesma coisa que um vigia. Então, ele ficava lá em cima para avistar os perigos à distância e dar o alerta para os outros. Quando nós estamos na torre, quando nós estamos em Deus, nós temos essa visão periférica, nós estamos atentos às ciladas do inimigo, nós podemos interceder pelos outros, avisar aos outros, nós somos boca de Deus muitas vezes na vida do outro para alertá-lo, nós somos instrumento do Senhor quando estamos nele, porque Jesus disse que sem ele nada nós podemos fazer. Se nós estamos nele, então nós damos esses frutos. Estando nele, nós estamos também mais sensíveis às coisas espirituais, às coisas de Deus. Eu anotei aqui que a torre protege, a força da torre nos sustenta e nos guarda. Essa força que nós encontramos em Jesus é a força que nos sustenta, porque sem Deus nós já teríamos sido destruídos. O Senhor começou a ministrar ao meu coração que a oração nos leva à torre forte, a torre alta que é Jesus. A oração é a base do nosso relacionamento. Não dá para você dizer que você é cristão se você não ora, se você não tem relacionamento com Deus, se você não busca o Senhor em oração, porque a oração ela é a base. Na oração nós somos limpos, santificados, nos tornamos mais parecidos com Cristo, nós nos tornamos sensíveis à voz de Deus, nós temos a nossa vida alinhada com a vontade de Deus. Então a oração ela tem muitos benefícios. A oração nos faz viver na torre forte, na torre alta que é Deus. Então quem vive na oração vigia na torre alta e não é abalado, não é pego de surpresa pelas coisas da vida, porque muitas vezes o Senhor nos avisa antes. Nós é que não conseguimos ouvi-lo. Estar na torre é estar em vigilância, é estar atento para poder se defender, guerrear no momento certo. Então, a torre alta, que é Jesus, é a nossa proteção. Se não fosse por ele, nós já teríamos sido consumidos. Além de simbolizar um refúgio seguro, a nossa proteção, é estar debaixo das asas do Senhor, também simboliza a ascensão espiritual, aponta para o céu e aponta coisas que nós devemos ter na nossa vida para que possamos conhecer a vontade de Deus. Então, a ascensão espiritual é uma elevação da nossa consciência e do nosso espírito para as coisas de Deus, para alcançarmos um renovo de mente, para alcançarmos uma transformação elevada, para que chegamos perto daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, porque os planos e a mente dele é muito mais alta do que os nossos pensamentos. E quantas coisas profundas o Senhor quer nos ensinar, nós muitas vezes não compreendemos essas coisas, por isso a importância de nós elevarmos a nossa mente para o céu, para a torre alta que aponta para o céu, Deus. Então envolve uma busca por reconexão com a essência divina, né, de quem nós somos, porque no Jardim do Éden, com o pecado, a nossa identidade ela foi distorcida. Então, através desse entendimento e renovação de mente, então nós temos essa reconexão com a essência divina de quem nós somos, a nossa identidade. E o que pode incluir também nessa
Reconexão, questionamentos de crenças, né? Muitas crenças que temos aqui dentro não tem nada a ver com a vontade de Deus, muitas crenças que nos limitam de conhecer ao Senhor e de viver os seus planos. Também trabalhar no nosso ego, no nosso orgulho, nas coisas que nós temos aqui dentro. Nós precisamos passar por uma purificação, para que assim nós possamos nos tornar mais parecidos com Cristo. Então nós precisamos ter uma mudança significativa de vida. Quando nós estamos na Torre Alta, é impossível não sermos transformados pelo Evangelho. É impossível não termos a nossa mente renovada, os nossos costumes e crenças mudados. Então, há uma mudança significativa no nosso modo de viver quando nós estamos na Torre Alta. Além de recebermos proteção do Senhor, nós recebemos também sabedoria nesse lugar, aprendemos a discernir coisas espirituais, coisas mais profundas, recebemos mais revelação e entendimento da palavra. Somente Jesus que nos salva, que nos transforma, e somente em Deus encontramos o refúgio que nós precisamos. E o Espírito Santo de Deus é que nos guia em todo esse entendimento, é que nos revela a palavra, é que nos ensina todas as coisas que nós precisamos. Porque Jesus, quando voltou ao Pai, ele disse que enviaria o nosso ajudador, o Espírito Santo. Ele é quem nos ajuda e nos guia em todo esse caminho. Ele é quem sabe todo o plano de Deus para a nossa vida. Claro, Deus já colocou um pedaço da eternidade em nós. Muitas coisas que achamos ser intuição é aquilo que Deus já colocou dentro de nós, seja do nosso propósito, do nosso chamado, e coisas que nós sabemos que viveremos aqui. Ele já colocou dentro de nós, mas é o Espírito Santo que vai nos revelar aquilo que tem dentro de nós, porque sem essa revelação nós vivemos como pessoas perdidas, nem entendemos qual é o nosso propósito aqui na Terra. Então, é através do Espírito Santo de Deus que temos esse entendimento. Nós só teremos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós a partir do momento que confessamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos que Ele é o Filho de Deus. Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos nova criatura. O passado ficou para trás e agora nós vivemos o novo de Deus, a nova aliança, a dispensação da graça, não mais por sacrifícios, não mais pela lei, mas agora vivemos pela graça, pelo amor, pela sua misericórdia imerecida. Nós não merecemos, mas ainda assim o Senhor nos ama e quer nos salvar, porque o Senhor Jesus já pagou o preço na cruz e tudo o que nós precisamos é crer nele. E a partir dessa crença nós somos transformados através do Espírito Santo que vem habitar em nosso coração. Agora nós somos templo do Espírito Santo. Busque todos os dias viver na torre forte, na torre alta, discernindo, recebendo revelações, vivendo o propósito, o chamado de Deus e sendo conduzido pelo Espírito Santo a toda a verdade. E compartilha essa palavra com outras pessoas para que elas conheçam e tenham mais entendimento da verdade de Deus e que elas sejam edificadas também. Curte e comenta esse vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E entra no perfil também para acompanhar as postagens que já tem disponíveis lá. Eu tenho certeza que vão te edificar muito. Não saia da torre alta, vigie e esteja atento em oração. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.